Amém? Todos já conhecem esse texto pequenininho. É um versículo. Diz a palavra do Senhor. Todos podem falar a mesma coisa, né? Vamos todo mundo dizer? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, traz para nós, ó Pai, revelação desse texto e desse contexto, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus aqui. Mas eu recebi eu não costumo abrir muita coisa, às vezes, ilustrações, aqui vem ilustração, eu não costumo, desculpa, às vezes eu não vejo. Mas hoje eu vi uma, né? Senti puxado ali para ver, uma ilustração de um fazendeiro que entrou dentro do galinheiro e perdeu um relógio. Talvez alguém já tenha visto isso. Eu vou contar mais ou menos, que eu não lembro direito. O fazendeiro entrou, perdeu o relógio e botou lá um monte de gente lá, os funcionários dele, para procuraram o relógio dele caro, né? Nada de encontrar o relógio dele. Procuraram até quase a hora da noite, aí desistiram, foi todo mundo embora. Aí chegou um garoto, um menininho, falou: poxa, dá uma oportunidade, deixa eu procurar também. Ficou só de olho lá de fora, não deixar ele procurar. Ele falou assim: eu quero procurar, posso procurar? Aí, mas todo mundo já procurou. Não, mas eu procuro sozinho, não tem problema não, vou lá sozinho e procuro. E aí deixaram o garoto entrar e todo mundo saiu, foram para o galpão. E ele ficou sozinho lá dentro. Daqui a pouquinho volta ele com o relógio na mão. Aí perguntaram para o menino, né? Rapaz, procuramos tudo, vasculhamos tudo. Aonde você achou? Como é que você achou esse relógio? E ele falou assim: patrão, quando vocês todos saíram, todo mundo saiu, eu resolvi ficar quietinho, em silêncio. E estava tudo apagado, estava tudo escuro. Eu escutei o tic-tac do relógio. E fui lá e achei o relógio. Aí a ilustração traz uma palavra, né? Uma verdade, né? E ela falou assim: o silêncio, muitas vezes, quando a gente tem muitas vozes, muita coisa, muito tumulto na mente da gente, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Agora, quando você está com a sua mente em silêncio, Deus vai se fazer ouvir. Você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Tremendo, né? Achei bacana que o silêncio é muito importante, amados. Aquilo que eu tenho essa preocupação. Eu sou chato, às vezes, uma coisinha me tira a atenção. Eu sou muito chato com isso. Minha esposa fala, mas qualquer coisinha incomoda. Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem que estar muito atento, porque quem vai falar é aquele que é o Todo-Poderoso. Para falar, para a gente ouvir, a gente tem que separar. É como se fosse assim, alguém muito importante. Você chega, quer ouvir uma coisa, se tiver um telefone, você, peraí, fica todo mundo quieto aqui, que é uma coisa importante assim, que você precisa estar atento para ouvir a voz de Deus. Que é a voz daquele seu Senhor, daquele maior que tem. Esse texto aqui, amados, ele traz para a gente uma verdade que eu acho muito importante, que para mim é base para a libertação, trabalhar em libertação, para viver a libertação, para ter uma libertação. Conhecereis a verdade é fundamental. Mas agora, para você entender esse texto aqui, para a gente entender mais esse texto, não temos que ler só o 32, né? Nós temos que ler o 31, que é importante. Disse Jesus aos judeus, como é que está na sua versão aí? Que haviam crido nele. Amados, Jesus não disse para todo mundo. Ele disse isso para aqueles que creram. É isso? Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vos permanecerdes na minha palavra, vós sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, aqueles que creram. Porque, amados, que se você
Pode ser Jesus, pode Deus descer do céu, pode. Se você não crer, não acontece nada. E o silêncio tem a ver com isso, amados. Eu estou falando da minha experiência, das minhas experiências, inclusive, que eu tive com Deus, né? Eu tive uma agora domingo, né? De manhã, quando a Maria Helena entrou aqui, sentou na cadeirinha ali, e eu estava dando aquela aula, estudando e tudo, no final ela veio e me procura e me faz dizendo que o marido dela não pôde vir, primeira vez que o marido dela não vem com ela, que ele não estava passando muito bem, mas estava aqui na casa do filho. Aí eu fui, tudo bem, depois quando terminou, ele falou assim, eu vou buscar, meu filho vai vir me buscar aqui. Eu falei assim, não precisa não, eu levo a senhora, mas eu senti que ali não fui eu que falei. Foi a voz de Deus que pegou aqui, ó, saiu aqui. E eu fui lá visitar ele, né? E quando cheguei lá, Deus falou comigo claramente, né? No meio daquele silêncio, que ele ia partir. Quando a gente ouve a voz de Deus, prepara ele para a partida, prepara a família para a partida. Até inclusive ela. Deus falou comigo. E quando chegou 4 horas da manhã, acho que de domingo para segunda, né? Foi de domingo para segunda, de segunda para terça, né? Eu recebi o telefonema dela, e desesperado e tal. Mas no enterro foi uma coisa tremenda, uma paz tremenda. Eu nunca fiz já fiz um ofício fúnebre que fosse tão assim leve, tão assim abençoado. Eu pude ministrar a palavra, a coisa foi tão suave, né? Parecia que estava todo mundo atento, então foi uma coisa, e ela não fez escândalo nenhum. Eu pensei, 62 anos ao lado de um homem. Hoje ela mandou uma mensagem para mim, está sendo muito difícil, mas eu posso falar com ela, porque ela crê. Eu falei com ela coisas aqui que eu falei, porque ela crê. Quando a pessoa crê, é uma coisa assim que a gente fica tranquilo, você consegue se expressar da forma da verdade. Você consegue falar a verdade para a pessoa porque a pessoa crê. É diferente. A palavra, como ele diz assim aqui antes no 31, se permanecer na minha palavra, você quando crê, a palavra penetra. A palavra faz diferença. Mas é uma coisa profunda, amados, é coisa. E eu fiquei assim, admirando, que eu falei tanta coisa agora. Eu falei, uma mulher, eu estou falando com uma senhora que viveu 62 anos e que batizou, tem 2 meses atrás aqui na igreja. Lógico, ela tinha um contato com Deus, teve experiência de curas, de milagres dentro de um hospital, quando orou por pessoas, né? Teve cura, teve experiência de pessoas, quando ela estava infartada, ela foi num hospital e viu uma pessoa desesperada, uma família desesperada, ela falou, pô, não desespera não, porque ela está sendo curada e tal. Na mesma hora, coisa assim, nunca vi de uma pessoa que, né, tremendo. Ela tem os erros dela, tem um monte de erro, tem um monte de falha, não estou dizendo que ela não é uma pessoa perfeita, mas Deus quer falar com que a igreja, amados, fique atento à sua voz e atento à sua verdade. Essa verdade, quando entra, quando você crê. Eu lembro daquele texto de Jairo, né? A filha de Jairo. O que aconteceu? Houve uma murmuração, né? Murmuração por quê? Não incomoda mais o mestre, porque a sua filha já está morta. Aleluia. Amados, geralmente quando essas palavras vêm, ela tira justamente aquilo que Deus queria fazer, se você der ouvidos a essa voz. Se você não estiver em silêncio com Deus, se você não estiver ali preparado para ouvir a voz de Deus, se você não tiver, como que você vai ouvir isso? Você vai dar atenção, morreu, ia chorar, ia cair ali. Mas Jesus falou uma coisinha simples: crê somente. Não falou mais nada. Crê somente. Crê. Ai, canta chore, manda lavar. Eu quero me libertar de situações, eu tenho que
buscar. Mas se vocês não querem, eu digo até isso, quando eu trabalhei na tesouraria, né, fui chefe de tesouraria, Adelmo, se ele está vivo, Adelmo está ouvindo na vida. Adelmo era o tesoureiro que trabalhava com uma tesouraria central ali na Rua do Ouvidor, 98, no segundo subsolo, trabalhava lá no segundo subsolo, isso foi um período que eu trabalhei lá. Eu era gerente do Clearing Operation, era um setor grande, envolvia com várias coisas, inclusive a tesouraria. E aí, o Adelso trabalhou 20 anos só na tesouraria, o homem conhecia tudo. Ele falou isso para mim, falou assim, poxa, eu tenho que dar dinheiro para todas as agências do banco. E quando ele tinha que ver o dinheiro falso, ele tinha que conhecer o quê? A verdadeira. Você não precisa conhecer a falsa, basta você conhecer. Estou falando com a caixa ali atrás também, que é. Se você conhecer a verdadeira, a falsa, ela nunca vai te enganar. Se você conhece a verdade, essa verdade nunca vai deixar você na mão. A verdade te liberta da falsa, do engano, do espírito de engano. Por isso que a gente tem coisas que a gente tem que se prender, se aprofundar, buscar cada vez mais profundamente, se envolver cada vez mais, para que essa verdade fique impregnada na sua vida. Porque o que vem de falsidade para você, você vai conseguir repreender. Rapaz, é um texto pequeno que às vezes vê. E um versículo anterior que fala que quem ouviu aquilo, Jesus falou para aqueles que creram. Não é brincadeira, é coisa séria. O Evangelho é uma verdade séria, que não admite enganos e nem dúvidas. Tiago fala claramente que a dúvida é como a onda do mar. Uma fé que tem dúvidas não é fé. Ela, como a onda do mar, ela fica igual a Pedro quando ficou no barco. Ficou com dúvida. E ele sabia que a verdade vem, que você vai andar sobre as águas, e ele andou sobre as águas, porque a verdade era essa. Quando olhou para as ondas, olhou para as circunstâncias, olhou para a situação do engano, ele afundou. E qualquer um que seja, qualquer crente que vá tentar por esse caminho, o Evangelho não é coisa difícil, é coisa simples. Jesus não veio trazer aqui uma mirabolante plano de salvação, não. Ele veio trazer algo simples para que todos, qualquer um, pode crer. Não existe intelectual, não existe pessoas. Não, ele quer libertar a todos de uma forma que você esteja na sua capacidade de entender. Aleluia. É fundamental isso, amados. É fundamental. Inclusive, amados, lá na casa de Jairo, a coisa foi tão armada pelo diabo. Eu fico vendo, às vezes, tanto que eu creio ali, que eu vejo uma armação ilimitada. Não é nem um programa de televisão, tá? Por favor, misericórdia. Uma armação ilimitada por quê, amados? Chamaram as carpideiras. Você sabe o que é carpideira? Naquela época existia isso. Não teve até um pouco tempo não, mas carpideiras são pessoas contratadas para chorar na hora, para fazer aquele fundo de tristeza. Meu Deus, todo mundo chora. São pessoas contratadas para chorar. Mas elas não eram parentes, não, eram contratadas para isso. São justamente essa falsidade que existe para que você saia do caminho. Deus me deu outro texto aqui que eu não estava no script, que é Atos capítulo 16, que eu gosto muito de pregar isso também. Não vou muito longe, mas Deus, o que você mandar eu vou obedecer. Que Atos 16, Paulo, ele entrou, quando ele foi para Filipos, a
cidade de Filipe. Ele chegou na cidade de Filipe, ele foi por uma visão. Ele veio para uma, atravessa a Macedônia. Ele foi. E ele já estava, ele tinha ido para Tiatira, foi para não sei onde, o Espírito Santo proibiu ele de ir para tal lugar, para ir tal lugar, ele vai para Macedônia, atravessa, vai para Macedônia. Chegou na Macedônia, chegou na cidade de Filipe, e lá ele foi à beira do rio e encontrou um grupo de mulheres de oração, e ali começou o seu trabalho, aonde Deus mandou ele fazer o trabalho. E ali encontrou uma mulher, né, que era vendedora de púrpura, Lígia, e ali ele se hospedou, e a mulher se converteu, e essa mulher chamou, uma mulher com dinheiro, tinha uma condição financeira, vendedora de púrpura, uma pessoa rica, que abriu a casa dela e falou assim: se vocês quiserem ficar na minha casa. Paulo ficou meio constrangido por ser uma mulher, mas foi para lá e ficou lá naquela casa lá. E ali, amados, eles saíram, ele estava na direção de Deus, ele estava na visão de Deus, ele estava na verdade de Deus, ele estava dentro da visão do que Deus deu para ele estava ali andando na presença do Senhor, e de repente, acontece o quê? No caminho vem uma mulher adivinhadora. A mulher adivinhadora começa, a mulher que é conhecida na cidade, é tipo as carpideiras, conhecida na cidade, que fazia adivinhação, jogava búzios, né? Você chegou aí lá nela, na Búzios? Não, era porque você não era crente. Aí jogava búzios, cartomante, fazia, era tudo isso. Não sou contra os cartomantes, nem os que jogam búzios, sou contra o búzios, eu não acredito, ou seja, sei que não é de Deus, tanto os búzios, não, e nem as cartas para mim dizem nada, porque foi invenção do homem para enganar, tá? Estou falando com esse negocinho aqui que é o celular. Quer dizer, isso eu estou falando, então, aqui a pessoa vem para enganar, ela dava lucro às pessoas lá, que eram juízes. Não estou dizendo que o diabo não tem poder para isso, não, e deu lucro para muita gente, porque se você for em Itaucaia Valley, tem um centro ali que fica cheio de artistas, de pessoas, deputados ali em Itaucaia Valley. Não sei como é que está agora, mas muito a época atrás eu fui lá. Não para pegar nada, na misericórdia, tá? O que acontece, amados? Então, o que eu estou falando a você, a coisa é séria. Então, quando ele chegou ali, a mulher ficou vários dias, a palavra está dizendo, vários dias, ficou no primeiro dia. Este homem, Paulo, ele ensina o caminho da salvação. Às vezes tentaram interpretar, eu vi pessoas inteligentes, pastor, ela não falava o caminho, ela falava um caminho da salvação, na interpretação do texto do grego, mas eu estive vendo, é o caminho da salvação, ela falava o caminho da salvação, mas o problema não estava no texto, o problema estava nela. É ela que falava a coisa para poder iludir, e muita gente seguia Paulo, mas não seguia a Paulo por causa da verdade, mas por causa do engano. Você serve a Deus por causa do engano, amados, misericórdia. Eu tive duas só experiências aqui, uma vez que eu tive um trabalho de libertação num grupo de várias igrejas. E aí eu fui orar com as pessoas, eu ministrei a palavra e fui pregar e fui ministrar a palavra. Amados, eu não falava outra coisa. Deus me tomou ali no Espírito Santo. Quando eu chegava para a pessoa que era só de homens, era congresso de homens, era só homens, chegava perto de mim e fazia aquela fila para eu vou orar com vocês aqui. Eu vou falar assim, ó, o engano que está dentro de você vai se manifestar. Cara, eu não sou endemoniado. Aí Deus me revelava. Eu falei assim, então, confesso o pecado. Eu não quero mais trair minha mulher, eu não quero mais isso, eu não quero mais roubar, eu não quero mais isso aqui lá. Eu engano. Eram várias coisas, tudo endemoniado. Porque o diabo trabalha no engano, na mentira, na falsidade, nessas partes. A libertação entra com a verdade entrou, ele aceitou. Quando ele aceitou, o diabo falou, eu não quero sair, aí caiu no chão. E ficava endemoniado. Eu falei, você vai sair agora porque ele confessou. Se você confessou, você vai ser liberto em nome de Jesus. Pode sair, demônio não volta mais, porque agora depende dele, porque ele conheceu a verdade, ele creu na palavra
e ali ele se libertou, ali ele se entregou a Jesus Cristo. Libertação é isso, amador. A pessoa tem que confessar a palavra, entregar, conhecereis a verdade vai te libertar se você crer, se você determinar, eu não quero mais, aí sim. Agora, se você sair dali e ficar com a sua casa vazia, aí você toma cuidado que o diabo vai entrar e vai lhe trazer mais 7. Conhecereis a verdade é esse caminho, é essa ministração, é essa palavra. A outra coisa que Deus fala, que eu falei do silêncio, eu tive várias vezes, né, situações, tanto desde lá de Resende, trabalhando com libertação, para ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente não ouve, não. Ele diz que eu não sou maestro, não, que eu não sou mestre disso, não. E resultado, foi uma vez foi até lá, aquele rapaz de 16 anos, né, que estava ali, tinha levado uma surra, fugiu, conseguiu, sei lá, apanhou por causa de tráfico de droga, levou uma surra de pau, todo machucado. Eu estava ministrando, de repente ele se levanta, estava passando mal e começa a sair. Eu fiquei ouvindo a voz dele, eu continuei pregando, de repente Deus falou comigo, claramente, vai lá, que ele está endemoniado, ele não podia ficar aí, o diabo tirou ele daí. É muito difícil. Você, quando ouve o silêncio, você tem que ficar em silêncio, ouvir verdade, porque é difícil você chegar e falar para uma pessoa e falar. Você vai para a pessoa e chega a pessoa, meu irmão, aconteceu isso com você, está assim, assim, assado. Às vezes eu nem falo isso, eu falo devagarzinho, meu irmão, aconteceu alguma coisa, para ver se a pessoa fala aquilo que Deus falou comigo. Mesmo que eu falo, Deus me perdoa, porque às vezes eu não sei se foi o Senhor que falou. E foi justamente quando eu cheguei lá, quando eu falei, deixa eu orar com ele. Quando eu orei com ele, na mesma hora, aquela doença toda saiu, aquela dor saiu, ele sentou no banco e aceitou Jesus Cristo naquela mesma noite. Então, amados, o que Deus quer fazer com a gente é que essa verdade, ela permaneça. E que você creia profundamente nessa verdade. Porque Deus está preparando uma igreja avivada. Uma igreja para poder romper em fé. Aonde você colocar a planta dos seus pés, é solo santo, é solo teu. Ali você decreta a paz que está dentro de você, a verdade que está em você. Então nós temos que sair nas ruas, não digo sair nas ruas, mas aqueles encontros que vocês vão ter, é que Deus quer fazer algo de novo através de você. Talvez, eu estou aqui falando até que eu convidei, o pessoal falou que ia trazer um grupo de gente aqui hoje, né? Eu fiquei triste, mas foi o homem que falou, mas Deus está preparando a igreja para isso, amados, para a gente trabalhar e fazer diferença aqui em Itaipuaçu, onde você estiver. E nunca determina que tem que ser assim, ou tem que ser assim, tem que ser do jeito que Deus quer. Porque Deus quer trabalhar. Agora a libertação é isso aqui, amados. É isso, essa base aqui de conhecereis a verdade. Se você crer, você ficará liberto, você confessa. Se alguma coisa te incomoda, se alguma coisa vem sobre você para tentar te enganar, se você está na verdade, nunca que a mentira vai superar a verdade. A mentira vai ser envergonhada. E o diabo vai ser envergonhado. Porque Deus é contigo, amados. Se Deus é por ti, quem será contra você? Isso é verdade de Deus. Amém, querido? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. É só isso que Deus preparou no meu coração.